Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Muito boa noite a todos vocês, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em cada coração. Uma feliz Páscoa. E por falar em Páscoa, vamos comentar algo do que significa a Páscoa. Após 430 anos de escravidão do povo de Israel no Egito, a aposentadoria era a morte, o salário era o chicote. Um povo que sofria e um povo que clamava. E aquele clamor chegou até o trono da graça. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo. Mas vamos adiantar. Após 9 pragas, o coração de Faraó continuava endurecido. Não queria libertar o povo, a menina dos olhos do Senhor. Mas agora estava para vir a 10ª e última praga. E o Senhor então orienta Moisés, dá as instruções para Moisés, que está registrado em Êxodo capítulo 12, do versículo 21, chamou, pois, Moisés a todos os anciões de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, cordeiros sem nenhum defeito físico. Então tomai um molho de isopo, uma planta, e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, em ambas as ombreiras, do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até de manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai-vos isto por estatuto para vós, para que os vossos filhos e para sempre. E acontecerá que, quando entrares na terra que o Senhor te dará, como tem dito, guardareis este culto, culto da Páscoa. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? 27, então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Antes da 10ª praga, o Senhor orientou, conforme nós acabamos de ler: cada família pegue um cordeiro sem nenhum defeito físico, e esse cordeiro deverá ser sacrificado. O sangue será derramado na bacia, e naquela planta de isopo vocês fazem um tucho, uma planta, molha no sangue daquele cordeiro e passa nos umbrais da porta, na verga da porta, e fica dentro da casa até de manhã, não saiam, porque o anjo destruidor, o anjo do Senhor, vai passar sobre o Egito. E na casa onde não estiver esta marca do sangue, que automaticamente seria a casa dos egípcios, todo primogênito vai morrer. Primogênito do escravo, primogênito do animal, primogênito até o filho do rei, todos vão perecer. Mas vocês vão participar e vai estar pronto, cajado na mão,
calçado nos pés, sua túnica, tudo preparado, porque após esta ceia do Senhor, esta Páscoa que vocês vão participar, vocês ficarão livres. O Senhor os tirará do Egito e os levará para uma terra que emana leite e mel. Esse cordeiro deve ser assado, nada cozido, nada cru. E o que sobrar desse cordeiro vocês queimam. Esta é a Páscoa do Senhor, a saída, o êxodo, o livramento da escravidão. E assim aconteceu. Quando todos os primogênitos morreram, o rei chegou e disse: olha, leva este povo embora, leva o teu povo com as suas ovelhas, com as suas vacas, os seus cordeiros, leva tudo embora, antes que nos aconteça causa pior, e peça para o seu Deus nos abençoar. Olha só. Só que eles não saíram com a mão na frente e outra atrás. Quando eles estavam para sair, deram vasilhas de prata, de ouro, utensílios, roupa. Aquele povo não saiu mendigo. Isto significa a Páscoa. E vocês deverão continuar fazendo isso. E eles comeram pães de asmo, pão sem fermento, que significa pureza. Isso prefigurava Cristo, que mais tarde disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E vocês vão comer com ervas amargas. Quando perguntar aos seus filhos o que significa essa erva amarga, é para nós lembrarmos a amargura da escravidão dos nossos ancestrais que nós tivemos no Egito. E vocês então ficarão livres porque o Senhor está libertando. E vocês vão sempre, de geração em geração, realizando este culto, que é o culto da Páscoa. Irmãos, levando-o para o Novo Testamento, o cordeiro sem nenhum defeito físico simbolizaria Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue que foi derramado naquela bacia e que molhado com isopo, aquela planta, e colocado nos umbrais das portas, na verga da porta, e que trouxe vida e libertação, prefigurava o sangue de Jesus Cristo, que nos livra da morte, que nos livra da maldição eterna e do castigo eterno. E aquele cordeiro morreu, como Jesus na cruz do Calvário morreu. Mas o cordeiro de Moisés sacrificado tinha o poder de livrar do anjo da morte. Imagina o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, que no terceiro dia a pedra rolou, ele ressuscitou, vencendo Anás, Caifás, Herodes, Pilatos e a morte. Ele é o Cordeiro de Deus. Morreu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, segundo João Batista, mas ressuscitou como o leão da tribo de Judá. Jesus, ele dizia: eu sou o pão da vida, eu sou o Cordeiro, eu sou a luz do mundo. E ele também disse em João, capítulo 10, do versículo 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, eu também conheço as minhas ovelhas, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Ninguém me atira de mim. Eu tenho o poder de dar e tornar a tomá-la. Ele disse aqui: por isso o Pai me ama. 10:17. Jesus falando: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me atira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder de dar e de tornar a tomá-la. Jesus, ninguém tirou a vida de Jesus. Se ele não quisesse,
ninguém tirava. Ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E o pai quis que ele bebesse esse cálice, passasse por esse sofrimento. Mas quando vieram prender Jesus, aquela turba armada de paus, varapaus, os discípulos amedrontados atrás, Jesus perguntou: a quem buscais? E quando Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, perguntou: a quem buscais? Todos caíram por terra. E Jesus podia falar: meus discípulos, vão embora, porque a situação aqui está difícil. Jesus esperou ele se levantar. E com toda a calma disse: a quem buscais? E eles, procurando as armas, os cacetes, varapaus, disseram: nós estamos buscando a Jesus o Nazareno. E ele disse: se é a mim que buscais, deixai ir estes, para que se cumprisse o que está na profecia. Nenhum dos que me deram se perderam, exceto o filho da perdição, que é Judas. E os discípulos o abandonaram, e Jesus se entregou. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Ele deu. Dou a minha vida, tenho o poder de dar a minha vida e de torná-la a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai, por isso o Pai me ama. Ninguém me tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. E esse Jesus te amou, meu irmão, te amou, minha irmã, me amou, nos amou. Nós, miseráveis pecadores, Deus olhou para esse mundo, não viu um justo sequer. O salário do pecado é a morte, merecíamos a morte. Não viu um justo sequer. Ele olhou para esse mundo, não viu um justo sequer, mas ele enviou o seu Filho, para que todo aquele, sem distinção de raça, de cor ou de credo religioso, para que todo aquele que nele crê, tem fé, se arrepende dos seus pecados, tenha a vida eterna. Não tem pecado nenhum grande demais que seja maior do que a força do sangue do Cordeiro Pascual, do Cordeiro da Páscoa, que purifica de todo pecado. Desejamos a vocês uma feliz Páscoa. Páscoa não significa só chocolate, mas se você tem, coma para valer. Páscoa é muito mais do que isso. Amém? Eu quero fazer uma oração para todos vocês agora. Curvamos a nossa fronte. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que o teu Filho agora, teu Filho Jesus, possa tocar em todos aqueles que estão ouvindo e participando dessa mensagem. Cura aqueles que estiverem enfermos. Levanta aqueles que estiverem caídos. Sustenta aqueles que estiverem abatidos. Fortaleça aqueles que estiverem fracos. Abra as portas do emprego, supra as necessidades daqueles que estão perdendo noites de sono, preocupados o que havemos de comer amanhã. Muda a circunstância, Pai. O Senhor é tudo. E eu entrego o teu povo, eu entrego a minha família, as famílias de todos os teus servos e servas que estão participando. No nome de Jesus. Amém e amém.